Hoje também o Gabigol foi visitar a Toquinha, né? A Toca 1, com o Lucas Silva e com o William. Bem legal, hein? É muito legal. Imagina ali a garotada. Gabigol se envolve. Gabigol se envolve com o clube. E tá querendo o homem, né? Tomara que ele ultrapasse até o que ele prometeu lá pro Pedro Lourenço. O jogo, aliás, o jogo de sábado do Gabigol, o amistoso, ele trouxe para nós. Eu confesso que eu estava um pouco contaminado pela SEC-TT em algumas partes, pela secagem TT das outras torcidas, né? O que o povo está secando o Gabigol é coisa de outro mundo, né? Mas o jogo que ele fez lá em Bragança, contra o Red Bull Bragantino, me deu um alento legal. Não acho que agora vai chegar aí fazendo gol em todo jogo, mas mais do que o gol que ele fez, e foi um bonito gol, com aquela movimentação que ele tem, a participação dele em outros lances, né? E com muita... Pô, o pessoal brincou lá, postando aquele corte dele lá, que vem uma bola rifada, né, da defesa, ele cabeceia para o Caio Jorge, pega um pique ali e vai lá finalizar. Em outros tempos aí não era tão comum ver o Gabigol desse jeito. Claro que é cedo, né? A gente não pode tirar nenhuma conclusão com base naquilo. Mas vocês também têm essa noção que ficou um alento legal ali a participação dele, depois de todo mundo ficar, só fez em jogo treino, olha aí, contra o Botafogo, não teve gol dele e tudo mais. Vocês também têm esse pensamento? Samuca, lembrando, né, quando a gente fez aqui os campinhos, eu quase não escalei o Gabigol para o amistoso, né? E também, acho que o Samuca também é a mesma coisa, porque ele vinha num sentimento de que estava devendo um pouco, né? E a gente viu no amistoso, pelo menos, e a gente tem que falar a verdade, tem que elogiar quando é merecedor, a gente viu um outro jogador, né? O Gabriel, que jogou esse amistoso sábado, foi muito diferente do Gabriel que vinha atuando aí no Campeonato Mineiro, né? Com movimentação, posicionamento, acertando melhor as finalizações. Então, isso trouxe uma esperança, expectativa muito grande, né? Porque a gente sabe do potencial dele. Ninguém nunca duvidou do potencial. A gente ficou um pouco desanimado, né, pelo que ele apresentou no Campeonato Mineiro, mas isso trouxe realmente um alento, uma lembrança, né, do que ele pode... Acho que a lembrança é a palavra certa, né? A gente lembrou do que ele pode render ao Cruzeiro. O atacante vive muito da confiança também, né? E aí a confiança ela é primordial nesse sentido para que ele possa ter as oportunidades dentro do campo e aproveitar as oportunidades dentro do campo. Acho que passa um pouco por aí também. Quando a gente fala de aproveitamento, a gente pensa também que o Cruzeiro mais encaixado deve proporcionar também situações mais confortáveis aos atacantes, né? Que precisam ser municiados a todo tempo. Eu tinha um pouco de dificuldade de ter aquela certeza que ele e o Caio Jorge junto poderia ser uma possibilidade interessante, né? As oportunidades que eles tiveram não me convenceram, mas eu acho que eu começo a pensar de uma forma um pouco diferente. É claro que talvez seja ainda algo muito breve, né? Um amistoso, a gente precisa, sim, ter jogos oficiais para poder confirmar essa ideia, mas eu acho que a partir do momento que ele ganha confiança e é municiado com mais qualidade, o Cruzeiro tendo também novos recursos técnicos, automaticamente você está beneficiando ali os atacantes. E gostei do entrosamento que ele teve com o Caio Jorge, dessa variação que ele está dando ao Leonardo Jardim e ao time também, de jogar os dois juntos. E uma coisa que me chama a atenção é as condições físicas, não somente do Gabigol, mas dos homens da linha de frente. Eu acho que é algo que chamou bem a atenção para esse amistoso, e é interessante ver isso acontecendo. E a liberdade que o Leonardo Jardim dá ao Gabigol, porque é um jogador que gosta dessa característica, de sair de dentro da área, de procurar a bola, de ocupar espaços no vazio. Isso tudo também é muito importante quando você tem essa liberdade. E aí acho que acabou ali alinhando, né, encaixando o perfil do Gabigol, aquilo também que tem como ideia de jogo do Leonardo Jardim.
tomara que ele possa ser aí um reflexo do que está acontecendo agora, acontecendo também em jogos oficiais, porque é um jogador muito importante ao Cruzeiro e ele sabe disso. Eu acho assim, o Bragantino não é o primor defensivo, não é o maior desafio em termos de defesa que a gente vai encontrar na temporada, então isso acaba gerando um pouquinho mais de espaço, por ser amistoso, gera um pouquinho mais essas oportunidades, mas eu gostei bastante de ver a associação do Caio Jorge com o Gabigol, porque teve o lance do gol, teve outros lances de finalização, quando às vezes um fazia uma movimentação um pouco mais por fora, abrir espaço para o outro, ocupar dentro da área, e isso foi muito, muito importante, porque o Gabigol teve uma dupla interessante com o Pedro lá no Flamengo durante alguns momentos das últimas temporadas lá no Rio de Janeiro, né? O Gabigol, quando ele deixa de ser esse 9 único de referência, ele é um jogador que contribui mais no sentido de fornecer mais passes para finalização, ele tem uma média de finalização de uma região um pouco mais distante da pequena área, ele começa a finalizar mais próximo ali da meia-lua, dos limites da grande área, igual foi o lance do gol, igual foi o lance que ele chutou no travessão, o lance que ele chutou que o goleiro do Bragantino defendeu. Então, os bons momentos que ele teve ali com o Pedro foram refletidos no jogo ontem, associando com o Caio Jorge. Isso me empolga bastante. Eu acho que é uma formação que tem muito a crescer. Claro, a gente não pode esperar que todo jogo vai ter que jogar Caio Jorge e Gabigol, achando que essa é a dupla que vai funcionar em todas as circunstâncias. Mas tem momentos, principalmente contra as defesas que jogam um pouco mais espaçadas, que ocupar com dois jogadores de área que movimentam bastante vai ser uma boa artimanha aí pro Leonardo Jardim, pro Cruzeiro ter um poderio ofensivo muito forte na frente. Então eu gostei já de ver essa associação, foi talvez o melhor jogo do Gabigol jogando ao lado de um segundo atacante ali, em relação ao que foi apresentado no Campeonato Mineiro, me empolga muito, eu gostei bastante do físico dele, né? Ele conseguiu ter uma intensidade grande no jogo, mesmo sendo um amistoso, isso é muito importante, porque teve uma dúvida muito grande acerca dessa questão física dele nos primeiros jogos. Eu não espero que o Gabigol pegue a bola e saia driblando ou conduzindo ela igual o Matheus Henrique, mas de realmente abrir espaço, aparecer na beirada, podendo servir um companheiro dentro da área, né? Enganar a marcação, porque ficar jogando muito plantado lá dentro da área é difícil para ele, sendo que ele tem como ponto forte justamente essa infiltração, fazer o facão, ocupar o espaço. Ele não é um jogador muito alto para poder ganhar a disputa aérea, então aquilo que eu comentei numa live passada, estava me irritando muito o Cruzeiro, a única jogada é se levar para a lateral e tenta um cruzamento para o Gabigol, que não é um centroavante de referência em jogo aéreo. Então, acho que esses mecanismos que ele apresentou com o Caio Jorge foram bastante interessantes para a gente poder ter diversidade ali na frente no ataque aí a partir do Brasileirão. E eu acho que contra o Mirassol é uma dupla de ataque que pode funcionar. Não sei se com os dois pontas abertos, mas é uma dupla que eu acho que eu escalaria para o jogo contra o Mirassol também. Eu acho que, fazendo um recorte do Gabigol no Cruzeiro, de tudo que aconteceu, primeiramente, né, o jogo de sábado, ele, para mim, pelo menos, visivelmente mais leve. Eu não acho que ele estivesse fora de forma, mas se movimentando mais rápido. Deu uma famosa secou mais ainda um pouco o Gabigol e acho que isso mexe na agilidade de qualquer atleta. O gol que ele fez contra o Red Bull Bragantino é um gol, para mim, mais difícil do que o gol que ele acaba não conseguindo fazer no Mineiro no Clássico. A bola vem debaixo das pernas, aliás, que bola do Caio Jorge, né? Ela não passa por acaso debaixo das pernas do marcador, não. Ela passa para chegar no Gabi no único lugar que ela poderia passar. Porque de um lado e do outro o cara estica a perna. Ela passou na famosa janela ali. Ela vem forte. E o Gabigol tá inteiro. Tá inteiro para finalizar. Ele me parece um cara mais concentrado para o momento da finalização. Um cara mais preparado para o momento dos deslocamentos. Dá um tapa para a esquerda, dá um tapa para a direita e procura movimentação dentro da área com mais velocidade. A gente viu, eu vou lembrar um outro jogo, eu não me recordo qual jogo é, mas tem um lance em que o Dudu vem pelo lado esquerdo e o Dudu faz um passe de 3 dedos e o Gabigol tá chegando lá na ponta da pequena área, mas ele chega assim, parecendo quando eu cismo de dar um trote aqui na Andradas, parecendo que ele tá correndo para não chegar. E eu falei na época, quando ele perde esse gol, eu falei, o Gabigol em forma, ele chega nesse tipo de lance e consegue concluir bem. Então, eu gostei da movimentação do Gabigol, acho que ele está mais em forma, mas, sobretudo, eu acho que ele está muito mais concentrado no jogo. E quando eu falo concentrado, eu não tenho nenhuma informação, não estou dizendo que ele estava jogando de qualquer forma, não, mas
até se eu for fazer uma retrospectiva do Gabigol, as coisas foram acontecendo muito rápido. Ele chega em Belo Horizonte, é aquela apresentação logo no primeiro dia de janeiro, com aquela contagem no canal do Gabigol e também depois o Cruzeiro anunciando, e vem para um Mineirão com mais de 40 mil pessoas. E daqui a pouco vem a pré-temporada nos Estados Unidos, é o Fernando Diniz, daqui a pouco sai o Fernando Diniz, ele faz o primeiro gol dele no Cruzeiro, os primeiros gols contra o Itabirito, e pode até ter dado a impressão para o próprio jogador que, opa, as coisas já estão acontecendo. Quando acontece o que aconteceu da decepcionante campanha do Cruzeiro no Mineiro, é tempo para todos olharem para si. E eu fico com a impressão que o Cássio já fez isso, o Gabigol e os demais atletas de uma maneira geral. Então ele, de repente, entendeu, olha, eu vou ter que me preparar ainda melhor. Eu achei que eu estava bem, mas eu não estou. E eu acho que a gente vai ver um Gabigol aproveitando muito as oportunidades que vai ter, porque elas vão existir. O time do Jardim vai criar oportunidades. E a melhor versão do Gabriel Barbosa, finalizando, a gente já conhece bem ao longo dos anos no futebol brasileiro.